Moradores podem dar ordens aos funcionários do condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, pediria a você que está chegando, é novo aí no nosso canal, que faça a sua inscrição, que acione o sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar e que dê o seu joinha, que isso colabora demais para o nosso alcance aqui no YouTube e também, né, para ajudar o nosso trabalho, a gente evoluir aqui no nosso trabalho aqui. Hoje com a gente aqui, a gente conta com a participação do contador e administrador condominial Daniel Moreira Gomes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Comorar, Daniel. Oi, Márcio, obrigado. Eu que agradeço aí. É sempre um prazer contribuir com os leitores aí do Jornal do Síndico. Então, Daniel, estou com mais uma questão aí para você aí. Eu acho que essa questão é a questão que deve dar muita confusão em condomínio, né? Que é essa do condômino, né? Se achar no direito de dar ordem ali para os funcionários, né? Que seja uma orientação, né? Para ele fazer o serviço dele de um jeito ou de outro, ou não está satisfeito com a atuação do funcionário, aí ele vai lá e chama a atenção do funcionário para ele fazer de outro jeito. Como é que fica essa situação dentro da administração condominial? Então, Márcio, esse é, de fato, um ponto crítico na gestão condominial. A clareza sobre as hierarquias e os limites, né, de atuação é essencial para a harmonia e segurança jurídica de todos no condomínio. Sem essa compreensão, Márcio, corremos o risco de desorganizar o ambiente de trabalho e expor o condomínio a sérios passivos, né? Então, de forma categórica, Márcio, não é permitido ao morador dar ordens diretas aos empregados do condomínio. A relação de emprego, Márcio, estabelece uma hierarquia clara. O condomínio é o empregador, representado por quem? Pelo síndico. E o funcionário é o empregado. Então, se pegarmos o artigo 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, define empregado e empregador, respectivamente, deixando claro que a subordinação é ao empregador. Então, Márcio, as implicações legais e práticas são severas. Por exemplo, quebra de hierarquia, né? O morador, ao dar ordens, desestabiliza a cadeia de comando. O funcionário fica confuso sobre a quem deve obedecer, prejudicando, então, a eficiência do serviço e o clima organizacional. Outro aspecto, Márcio. E desautoriza o síndico também, né? Desautoriza o síndico. Outro aspecto, desvio de função ou acúmulo de função. Se as ordens do morador extrapolam as atribuições do funcionário, o condomínio pode ser processado por desvio ou acúmulo de função, com risco de condenação ao pagamento de diferenças salariais e outras verbas. Outro aspecto, Márcio, muito importante, que isso pode causar: assédio moral. Ordens dadas de forma inadequada, com tom de autoritário ou exigências descabidas, podem configurar assédio moral. O condomínio, como empregador, é o principal responsável por garantir um ambiente de trabalho saudável e pode ser condenado a pagar indenizações por danos morais. O artigo 186 do Código Civil já prevê a ilicitude de atos que causam dano a outrem. O aspecto da desorganização e ineficiência, ou seja, a multiplicidade de comandos, leva à ineficiência, ao retrabalho e à desmotivação dos funcionários. E aí, Márcio, o que o síndico pode fazer? Multas e sanções para o morador. Ou seja, a convenção e o regimento interno do condomínio podem e devem prever sanções, advertências e multas para moradores que desrespeitem as normas de convivência e a hierarquia, conforme os artigos 1336.
e 1337 do Código Civil. Quer dizer, você acha, então, que um dos pontos fundamentais para o síndico aí, na administração dele, para ele atuar nesses casos, porque isso acontece demais, né, Daniel? É o que a gente mais vê no condomínio, né? É morador achando que o funcionário tem que trabalhar de um jeito ou de outro, aí o outro morador já fala de outro jeito, né? Aí vem o síndico e fala, não, você tem que fazer o que eu estou mandando, né? Então, assim, o síndico também tem que ter uma comunicação muito clara com os condôminos, né? De que esse tipo de atuação, né? De comportamento dos moradores, ele é indevido dentro do condomínio, né? E essas sanções que você está falando tem que estar bastante clara também, ou na convenção, no regimento interno, para ele poder aplicar a multa, porque também ele não vai poder aplicar a multa que não esteja estabelecida na convenção, né? Ou no Márcio, regimento. você tocou num assunto primordial: comunicação. Então, a comunicação eficaz é o pilar para evitar problemas. Então, por exemplo, algumas melhores práticas incluem definição clara de canais. Então, estabeleça aí que todas as solicitações e reclamações dos moradores devem ser feitas por meio de canais oficiais, que seja aplicativo do condomínio, livro de ocorrências, e-mail para administração ou síndico. Regulamento interno explícito, ou seja, o regimento interno deve detalhar as regras da convivência, a hierarquia e os canais de comunicação, informando expressamente a proibição de moradores para darem ordens a qualquer funcionário. Comunicação síndico, empresa terceirizada, no caso, né, que a gente até agora falou de funcionários próprios, né, mas temos casos aí de terceirização. Então, o síndico ele deve ter um canal direto e formal com o representante da empresa terceirizada, que seja o supervisor ou o gerente, para alinhar expectativas, reportar problemas, solicitar ajustes. Reuniões periódicas são recomendáveis. Treinamento para funcionários seria uma outra ação interessante, né? Ou seja, que seja funcionários diretos ou terceirizados, devem ser treinados para entender a quem deve se reportar e como reagir a ordens ou solicitações diretas de moradores. Então, eles devem ser instruídos, sim, a encaminhar o morador ao síndico ou ao canal adequado. E Você campanhas, falou né, Márcio? Eu acho que o condomínio ele tem que sempre estar desenvolvendo essas campanhas de conscientização, né? Porque o condomínio ele é um organismo, sempre está entrando moradores novos, né? Saem moradores, entram novos moradores. Então, o síndico ele pode promover campanhas internas, né, para educar os condôminos sobre a estrutura hierárquica e a importância de respeitar os limites através de comunicados, murais, assembleias ou informativos, né, no próprio jornal do síndico, né, Márcio? Por exemplo. Isso. Ô, Daniel, você falou essa questão do dano moral aí, é interessante, porque, assim, o que acontece? Né, o morador vai lá chamar atenção ou dar uma ordem, né, ou seja lá o que for, mas a gente está falando aqui de dar ordem, né, para um funcionário, né, que não é, né, dever dele, ele dá uma ordem e o funcionário, ciente de que ele tem que atender, né, ao síndico, né, que é o síndico, que é o gestor ali, ele acaba respondendo, né? Fala, olha, eu não posso fazer isso porque a determinação que o síndico me deu foi essa, essa e essa. E tem muitos moradores que se sentem ofendidos por isso, né, por uma resposta correta do funcionário, e aí acabam agredindo verbalmente o funcionário e vai cair nessa questão do dano aí que vai repercutir até no próprio condomínio, né, com uma ação, né, contra o condomínio, né? Justamente, Márcio, as responsabilidades são significativas para todos. Para o condomínio, por exemplo, responsabilidade trabalhista direta, né, para os seus empregados diretos, é o principal e único responsável por todas as verbas trabalhistas e previdenciárias, né? Tem a responsabilidade subsidiária, né, por funcionários de terceirizados, né? Se a empresa contratada não cumprir suas obrigações, o condomínio pode ser acionado subsidiariamente em reclamatórias trabalhistas, né? Isso está na súmula 331, Márcio, do TST.
riscos de vínculo empregatício com terceirizados. Então, se o síndico ou moradores exerce subordinação, Márcio, direta sobre terceirizados, o condomínio pode ser surpreendido com reconhecimento de vínculo empregatício direto, Olha com todas só. as consequências financeiras e legais. E existe aí a responsabilidade civil do condomínio, né? O condomínio, ele responde, sim, por atos ilícitos cometidos por seus empregados no exercício da função, né? Que, se eu não me engano, está nos artigos 932 e 933 do Código Civil. E aí, para o síndico, né? Para o síndico, ele já entra aí na responsabilidade por má gestão, que está lá no artigo 1348, né, do Código Civil, que confere ao síndico a gestão do condomínio, de permitir a desorganização hierárquica ou a ocorrência de assédio, pode configurar má gestão. Então, o síndico, ele tem que atuar, né, sujeitando aí a destituição e ações de perdas e danos. Dever de fiscalização, então o síndico, especialmente com terceirizados, o síndico tem o dever legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa contratada para mitigar aí a responsabilidade subsidiária do condomínio. E dever de proteger, principalmente o ambiente de trabalho, né? O síndico deve zelar por um ambiente de trabalho respeitoso para todos os funcionários, sejam diretos ou terceirizados. E para os moradores, Márcio, como é que fica isso? Existe também, Márcio, responsabilidade civil pessoal, né? Os moradores que cometam aí atos de assédio moral, agressão, ou que por ordens indevidas causem danos aos funcionários ou ao condomínio, podem ser responsabilizados também, pessoalmente, por danos morais e materiais. Está lá no artigo 186, tem uns artigos lá, 927 do Código Civil. E sanções internas também, como já dito, né, podem ser multados pelo condomínio por descumprimento do regimento interno, Márcio. Agora, Daniel, voltando aqui à hierarquia, né, a gente tem grandes condomínios que costumam criar comissões, né? Comissão de reforma, pode ter a comissão de segurança, a comissão de limpeza, né? Nesses casos aí, se tudo tiver também devidamente colocado no regimento, na convenção, ou até numa ata de assembleia, né, o síndico pode delegar a alguém dessa comissão, né, a responsabilidade de orientar os funcionários, né? Justamente. O síndico, ele pode, né, delegar, né, principalmente na sua ausência, desde que não descumpra aí, por isso que essa pessoa que ele está delegando tem que ser de sua confiança e tem que ter esse conhecimento respaldado, né, para que ele saiba o que ele pode cobrar e o que ele não pode cobrar, o que ele pode exigir e o que ele não pode exigir. Então, isso tem que estar muito claro, até para que o síndico não responda, né, por uma ação aí ineficaz, né? Muito bem. Daniel Moreira Gomes. Então, Márcio, então fazendo uma breve reflexão aí final, então resumindo, a clareza então nas funções, o respeito às hierarquias não são meros formalismos, tá? Mas sim fundamentos para uma boa convivência, eficiência dos serviços e a segurança jurídica e financeira do condomínio. Então, síndicos e moradores precisam entender que a gestão de pessoas é complexa e regida por leis específicas. Então, o respeito aos papéis de cada um evita conflitos, protege o condomínio de passivos desnecessários e, acima de tudo, garante um ambiente de trabalho digno e respeitoso para todos os que servem a nossa comunidade condominial. Márcio, essa seria a reflexão final. Daniel Moreira Gomes, administrador e contador condominial, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui aos síndicos, condôminos, administradores condominiais e gestores que nos acompanham aqui no canal. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço mais uma vez, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade e continuamos aqui à disposição do Jornal do Síndico, tá? É uma honra poder contribuir com o conteúdo aí do Jornal do Síndico e para a nossa comunidade condominial. Para mim é uma grande honra de coração. Muito obrigado mesmo, tá?
Tá, e você aí que nos acompanhou aqui até agora, aproveite aí e dê o seu joinha. Isso contribui demais para a gente aqui no YouTube, né? Aumenta a nossa relevância aqui dentro da comunidade aqui no YouTube. Também, se você não é inscrito, está chegando agora no nosso canal, aproveita aí, já faça a sua inscrição e acione o sininho para receber notificações quando novos vídeos entrarem no ar. Né? Quer receber as edições do Jornal do Síndico? Encaminhe para a gente uma mensagem no nosso canal de WhatsApp. O código de área é o 31 e o número é o 984817642. O Comorar volta numa próxima oportunidade com novos vídeos para você. Até lá!